E se tudo o que você tem fosse tirado de você? Você batalha todos os dias por algo que acredita, algo que você considera certo, mas por um deslize tudo isso acaba. Você se torna um monstro aos olhos dos outros e tudo o que você quer é o fim de tudo, porque você quer voltar a ser aceito, quer voltar a ser como qualquer outra pessoa ao seu redor. Será que esse é o caminho certo a escolher? Opa, tudo bem? Eu sou o Alisson Chaves e hoje a gente vai conversar. Max Steel foi criado nos anos 2000 como uma série animada em CGI, para se diferenciar das outras séries de ação que estavam sendo feitas na época. Ele conquistou muitos fãs, principalmente na América Latina, com aquelas aventuras cheias de ação e tecnologia futurista. A série era um reflexo de tudo de legal que tinha na época: metal, esportes radicais, elementos, tecnologia, verde e etc. Max Steel foi criado para ser legal e radical e ele conseguiu isso. Mas tem algo mais marcante na franquia de Max Steel que as aventuras, que são os vilões. Elementor, Psycho, Máquino e Biocon são personagens muito marcantes para os amantes da franquia inteira. Quer dizer, talvez você não lembre do Biocon porque ele é meio zoado, mas os outros são bem interessantes. Só que entre todos os vilões de Max Steel, tem dois que eu considero os melhores: Toxon e Extroyer. Quem são esses vilões? O que torna esses dois tão bons? Por que eles são reflexos dos personagens que tanto torcemos? E por fim, será que eles são tão maus assim? Max é um cara viciado em adrenalina. Isso fica claro durante toda a história, mas talvez você não saiba que ele não é o Max de verdade. Eu sei que pode parecer estranho falar isso, mas na série original de Max Steel, lançada nos anos 2000, nós vemos que, na verdade, o cara de cabelo e olhos castanhos era loiro e se chamava Josh McGrath. Ele era apenas um cara normal, que vivia uma vida normal. O Josh ainda era uma pessoa normal como qualquer outra no mundo e foi visitar o pai adotivo Jefferson no trabalho. Na época, ele não sabia a verdade por trás do trabalho do pai, que era o diretor-geral de uma organização chamada N-Tech. Ele acaba indo para o local justamente no momento em que ele estava sendo invadido por agentes de uma organização criminosa chamada Dredd. No meio dessa invasão, o vilão Psycho causa um acidente que o expõe às nanomáquinas que tinham por ali, deixando-o em um estado crítico. Ele não conseguiria sobreviver, mas os cientistas da N-Tech, junto com Jefferson, conseguem salvá-lo, utilizando as próprias nanomáquinas para fazer com que ele sobrevivesse. Essa operação salva a vida do jovem Josh e, consequentemente, deu a ele poderes, como um aumento absurdo nos atributos físicos e a habilidade de aumentá-los ainda mais quando utilizado o modo turbo. Naquele momento, Max Steel nascia. Ele ainda era o mesmo jovem que curtia esportes radicais, que gostava de adrenalina e amava competir, mas ele tinha uma nova prioridade agora, pois ele era um agente secreto, com habilidades sobre-humanas e capaz de enfrentar os maiores perigos do mundo por causa disso. Certo, Max é um grande herói, conseguiu usar os poderes dele pro bem, ajudando pessoas e salvando o mundo. Mas você já parou pra pensar o que aconteceria se o Max escolhesse não fazer isso? Se ele escolhesse um caminho no qual ele usaria as habilidades para satisfazer as necessidades de poder e desafio dele? Bom, não precisamos imaginar muito porque temos a resposta na franquia e é justamente alguém bem próximo de Max. Troy Winter era especial, a única pessoa que Max nunca conseguiu vencer nos circuitos de esportes radicais. Ele era muito bom no que fazia e, assim como Max, adorava desafios e adrenalina, mas Troy tinha algo diferente, pois ele não tinha uma causa maior, algo pra lutar. Ele só queria os desafios mesmo. Ele queria algo pra ele mesmo. Troy era arrogante, não gostava de receber ordens e era bem difícil de se lidar, mas mesmo assim, ele resolve trabalhar como mercenário para as indústrias Eclipse. Warren Hunter era o criador das indústrias Eclipse e um ex-sócio de Jefferson. Warren fundou a N-Tech junto com o pai do Max, mas os dois tiveram algumas divergências no processo. O objetivo da N-Tech era fazer do mundo um lugar melhor, utilizando a tecnologia para fazer isso. Mas Warren tinha ideias diferentes. Ele não queria ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, mas sim controlá-lo. Esse é o motivo da criação da Eclipse, ir contra os valores da N-Tech e, para conseguir isso, eles utilizariam algo que Warren era obcecado há anos: cristais do cometa Morphosus. Troy é encarregado da missão de coletar os cristais que tinham sido extraídos, mas Max aparece para impedir. A luta dos dois é melancólica, porque Max não acredita que Troy resolveu largar a vida de esportista para ser um mercenário trabalhando somente por dinheiro. Mas lembra que eu falei que o Troy só queria desafios? Pois é, ele não quer saber do dinheiro. Troy quer se sentir desafiado em um mundo que ele acredita ter ficado simples e raso demais. Ele quer algo a mais, algo que o faça sentir vivo novamente. A luta dos dois acaba com Troy caindo na lava junto com os cristais. Esse aparentemente era o fim de Troy, e de uma certa forma foi mesmo, porque a partir dali surgia Extroyer. Ainda existiam resquícios
feitiços de Troy dentro daquele monstro? Será que ainda era possível que ele voltasse a ser a pessoa que ele era no passado? Bom, uma vez que a corrupção surge, jamais desaparece. Ou será que não? Ord Ferrus, ou Irons, é quem assume a N-Tech no lugar do pai do Max. Não temos muitos detalhes do motivo do pai do Max sair do comando, isso é apenas falado no filme A Ameaça Mutante de uma forma bem rápida. Ele era um agente da N-Tech, como o Max, mas ele possuía uma personalidade complicada. Ele era um babaca, para ser mais direto, chegando a humilhar a própria filha na frente do Max, dizendo que ela era uma decepção. Entretanto, Irons era um personagem muito bom e que era a representação da N-Tech de uma certa forma. Ele sempre entendeu o motivo daquela organização existir e sempre lutou para que ela continuasse seguindo o caminho de proteger os mais fracos. Mesmo sendo uma pessoa complicada e que possuía alguns problemas com o jeito meio inconsequente do Max de agir, ele sempre deixou claro que considerava Max um bom agente e nunca deixou de elogiá-lo quando fazia a coisa certa. Ele era paranoico, desconfiado de tudo o que ocorria, chegando até a não contar detalhes de uma missão pro Max porque julgava não ser necessário. Esse era Irons, uma pessoa complicada, mas o que fez ele se tornar alguém tão desconfiado e paranoico a respeito das pessoas que trabalham com ele? Titus Octavius Zander. Titus era um dos melhores amigos de Irons e um dos melhores agentes que a N-Tech já tinha produzido. Ele era brilhante, habilidoso e especial também, mas não lidava bem com autoridades. O que deu errado nesse processo? Titus resolveu criar uma fábrica que lidava com os venenos mais perigosos que a humanidade já tinha produzido. Só que ele era teimoso e quis colocar as coisas para funcionar antes da hora e causou uma explosão gigantesca. Como consequência, Titus teve o corpo dele queimado e se transformou num monstro. Foi assim que surgiu Toxon. Irons perdeu alguém muito importante para ele e mesmo assim tentou ajudá-lo a se recuperar, mas ele não quis. Toxon acreditava que a N-Tech tinha tornado ele em uma arma para usar e depois transformado ele num monstro quando não tinha mais utilidade para eles. Os dois eram agentes da N-Tech, os dois eram amigos e lutavam pelas mesmas coisas, mas o que aconteceu? O que fez com que tudo aquilo acabasse? Irons fez de tudo para ajudá-lo, até colocou Toxon em uma região onde tinha a água mais pura do mundo para que ele pudesse ser tratado, mas não adiantou. O que aconteceu para que Toxon perdesse a fé na N-Tech? Uma vez que a corrupção surge, jamais desaparece. Depois de tudo o que aconteceu com esses personagens, tantas batalhas, maldades e o fim da esperança em existir uma única gota de sanidade neles, será que ainda era possível que eles se redimissem e voltassem a ser quem eram? Após passar muito tempo no cometa Morphosos, Troy acaba ficando limpo e consegue utilizar os poderes dele para ajudar Max a combater outras ameaças. Mesmo assim, não é algo que ele segue. Troy reconhece que é perigoso se não souber controlar os poderes corretamente e resolve seguir o próprio caminho sozinho. Aprende a lidar com aquela maldição ou dom, dependendo do ponto de vista que ele possuía, e entende que ele não pode se livrar daquele peso que carrega, mas pode aprender a lidar com ele da forma correta. O tempo foi o que fez ele se limpar, e o tempo vai ser o que fará toda aquela necessidade de extrair cristais e ficar mais forte sumirem. Talvez no futuro, ele e Max possam trabalhar juntos como amigos, mesmo após todo o caos que ele causou. Troy continuou sabendo quem ele era, e isso fez ele se redimir. Já Toxon não possuía tanta expectativa de voltar ao normal, até porque muitos anos já tinham passado desde que ele se transformou no que era. Toxon tinha sido transformado em um monstro e queria transformar o mundo em um lugar que nem ele, tóxico e mutado. Ele queria viver em um lugar que controlava, mas também em um lugar que ele se sentia aceito por ser daquele jeito. E a vingança contra a N-Tech seria o primeiro passo para começar a revolução tóxica dele. Mas Irons tinha uma filha, a Jet. Lembra a filha que ele humilhou? Pois é, Jet passa muito tempo tentando descobrir uma forma de curar Toxon e libertá-lo das toxinas, e consegue fazer isso. Jet consegue forçar a volta de Titus e trazer o grande amigo do pai dela de volta do que parecia ter sido o fim dele. No final disso, Titus fala para Irons ter orgulho da filha dele, porque ela sabia o que fazer. Ele volta ao normal, consegue voltar a ser a pessoa que era antigamente. E essa foi a melhor forma de encerrar a franquia de Max Steel. A corrupção pode nunca desaparecer, mas quando a redenção é escolhida com sinceridade, uma forma de recomeçar sempre surge. Mesmo Toxon e Extroyer sendo monstros, eles ainda guardavam os verdadeiros Titus e Troy dentro deles, e é por isso que eles conseguiram se redimir.
Max Steel é uma franquia bem legal. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo e reassistindo a todos os 9 filmes da franquia clássica. Eu achei que seria algo chato e até tosco de rever após tantos anos, mas não, foi bom, foi divertido e eu me senti uma criança outra vez, vendo um cara de verde lutando contra um lagarto gigante burro. É raso? Sim, foi feito pra vender brinquedo. É feio? Sim, alguns filmes são bem feios, mas pra época era bom. E tinha trufas nisso tudo, que nem o Extra e o Toxon, que mostram que a série tinha sim alguma profundidade. Eles são personagens que não falam somente de si, mas também dos outros. Troy e Max são muito parecidos, a diferença é o caminho que escolheram. Da mesma forma, Titus e Irons, o caminho deles foi diferente e como eles lidaram com os problemas também. No fim, é como se estivéssemos vendo dois lados de uma mesma moeda, e é isso que torna essa franquia tão legal assim. É óbvio que você precisa extrair muita coisa para poder achar algo mais elaborado, mas é um caminho bom de percorrer. Mas e aí, você gosta de Max Steel? Comenta aqui nesse vídeo qual o seu vilão favorito da série que marcou tanto a infância de diversas pessoas. Não se esqueça de seguir a Bolinha de Papel no Instagram, e se você gosta de poesias, eu tenho um livro na Amazon que tá de graça se você for assinante do Kindle Unlimited. O link vai estar aqui na descrição caso queiram dar uma conferida, e muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente tá crescendo de uma forma que eu não esperava e eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarem dando tanta força nesse projeto que é feito com tanto carinho. Muito obrigado a cada um de vocês que comenta, dá like, compartilha os vídeos e etc. Eu sou muito grato a todos vocês por isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!